Vocês acreditam em assombrações? Eu acredito. E aí, galerinha do YouTube? Bom, aqui no Japão é um país rondado de histórias e histórias de assombrações e tudo mais. Fantasmas são conhecidos aqui no, é conhecido aqui no Japão por obake. Enfim, a história que eu irei contar pra vocês não é uma história que eu escutei ou nada do gênero, e sim uma história que realmente eu vivi. Em 2008, quando eu fui para entrar lá na Sony, eu mudei para um apartamento que chamava Léo Palace. Tem bastante desses aqui no Japão. Lá na cidade de Gamagori. E esse apartamento ficava basicamente somente pessoas que trabalhavam na Sony nesse apartamento. Enfim, logo que eu cheguei lá, morava já a minha irmã e uma outra amiga nossa. Nós jantamos, elas ainda pintaram as unhas e tudo mais e fomos dormir. Bonitinha, linda, bela, pijaminha, toda cheirosa. Quando deu 2 horas da manhã, simplesmente a Lu, ela começou a ligar desesperada para minha irmã que tinha alguma coisa unhando as pernas dela. Então a minha irmã falou: vem pra cá, Lu. E ela foi lá, chegou lá no apartamento da minha irmã chorando e tudo. Realmente que as pernas dela toda unhada, toda vermelha e tudo mais. E falou que tinha assombração no apartamento dela. Ela falou que tem um baque no meu apartamento. Então, a gente deu risada dela, zoou com a cara dela e tudo mais, porque... o baque... Aí, não sei até que horas, já era umas 3 horas da manhã, minha irmã decidiu comer chocolate. E no apartamento da Lu tinha chocolate. E como eu já não tava nem aí pra essa história mesmo, eu peguei e falei assim, ah, beleza, eu vou lá buscar. E eu fui. Nessa de eu ir lá buscar, realmente, vocês podem ou não podem acreditar, mas eu vi, tinha lá uma mulher, branca, 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 com os cabelos negros assim caídos na cara, dentro desse apartamento. Eu peguei, eu entrei, meio que olhando assim, porque tipo o chocolate estava bem na cozinha. E tem umas kitnet aqui no Japão que você é a porta assim que você entra, aí já é a cozinha e daí tava no quarto. Isso aí tava lá dentro do quarto. Então eu fui assim entrando, 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 catei o chocolate que tava ali em cima da pia e fui saindo de ré assim, me cagando todo e pá, fechei a porta e corri. Mais tarde, um pouco depois, a Lu falou que só conseguia dormir com o travesseiro dela. E mandou eu ir buscar. Eu falei assim, não, eu não vou. Eu não vou buscar. Então a minha irmã foi buscar. E ela também viu a mesma coisa que eu. Só acontece que a gente não falou nada nessa noite. A gente só foi, depois de uns tempos, contar sobre isso para um outro amigo nosso em comum. E quando eu ou minha irmã tava contando a história, ele falou, nossa, mas sua irmã deu a mesma descrição do que ela viu. Então, tipo, nós duas vimos a mesma pessoa sem combinar nada. Bom, bastante gente acredita nessa história, ou bastante gente não acredita. Ninguém precisa acreditar. Porém, somente quem viveu naquele Léo Palace de Gamagori sabe o que aconteceu. Na época, foi tão assim, sabe? Deu uma confusão mesmo, porque tava acontecendo coisas estranhas lá naquele Léo Palace que ninguém mais queria morar lá. Então, a empreiteira, que a gente era contratado na época, teve que entregar, devolver o apartamento e alugar um outro prédio pra gente, para todos os funcionários que moravam naquele Léo Palace, naquele prédio, se mudarem. E todos os funcionários se mudaram de um prédio para outro prédio, que também era um Léo Palace, mas não era mal assombrado. Então, se mudamos, porque ninguém mais queria morar lá. Aconteceu umas outras coisas também que não vem ao caso falar.
Só acontece que essa história, ela tem um pernilongo aqui. Ela realmente é uma história verídica. Isso realmente aconteceu comigo. E até hoje, há uns 7 meses atrás, eu passei naquele Léo Palace lá na frente. Até hoje, quando eu passo lá na frente, eu me arrepio inteirinha. É uma coisa que realmente me dá medo. É aquele Léo Palace. Ah!